Ok. Ok. Então, pessoal, hoje nós vamos para a 12ª aula, né? Lembrando que a gente está fazendo sempre aulas duplicadas, né? Duas por aula. Nós vamos ver aqui a viga Gerber, tá? Como eu falei para vocês, eu considero um conteúdo bem legal, bem interessante, porque ele já se torna um pouquinho mais trabalhoso e complexo, porém nos dá uma visão bem interessante aí da análise de estruturas, tá bom? Então, eu já vou passar para a nossa aula, tá? Primeiro, para a gente calcular a viga Gerber, a gente precisa saber o que são vigas Gerber, né? Então, elas são vigas que, a grosso modo, assim, falando para vocês, são vigas apoiadas em outras vigas, tá? São vigas que, ao invés de serem apoiadas em apoios, como, por exemplo, pilares, né? Não, elas são apoiadas em outras vigas. Eu peguei aqui um exemplo mais próximo possível que eu achei, tá? Só para exemplificar para vocês, porque aqui seria um pré-moldado, né? Então, não é, assim, exatamente isso daqui, mas é só para exemplificar. Então, perceba que aqui, ó, esta viga pequena aqui, ó, ela está apoiada numa outra viga desse lado e apoiada em uma outra viga desse outro lado, do lado esquerdo e do lado direito, tá? Então, se eu fosse representar isso em um diagrama, eu teria isso aqui, ó. Esta viga aqui do meio, ela está representada nesse pequeno trecho aqui, ó, tá? Entre as rótulas. Então, o que que acontece? Como eu tenho viga apoiada em outra viga, eu tenho aqui uma coisa que se chama rótula, tá? Nas rótulas, pessoal, nas articulações, nesses setores que não são engastados em estruturas, nós temos momento, ou melhor, nós não temos restrição de momento, tá? Se nós não temos restrição de momento, o nosso momento fletor é igual a zero, tá? A gente já vai entender melhor isso quando a gente estiver calculando, tá? Então, aqui, ó, eu só um pouquinho lá, deixa eu aceitar aqui, Paulo. Beleza. É, como eu já disse para vocês, né, nas rótulas, o momento fletor é igual a zero, tá? Deixa eu aceitar o Luiz Fernando também. Beleza? Então, eu tenho restrição horizontal e vertical. O que isso significa? Significa que, como eu tenho um apoio em outra viga, eu tenho ali a restrição para que ela não se movimente nem nesse sentido aqui, né, ou também nesses outros sentidos aqui, né? Sentido horizontal ou sentido vertical, tá? É isso que está querendo dizer nesse slide aqui. Muito bem. Então, dito isso, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Quando vocês passarem pela ponte ali, que vai para Clabim, né, percebam que no meio da ponte tem uma espécie de junta de dilatação. Toda vez que vocês passarem pela ponte ali agora, vocês vão lembrar dessa aula de hoje, tá? Porque se você parar para observar, a nossa ponte ali, ela é mais ou menos parecida com esse desenho aqui, ó. Porque lá no meio da ponte nós temos uma viga Gerber, tá? O que significa isso? E nós temos a viga principal da ponte, ela para até próximo ao meio da ponte, tanto de um lado quanto do outro, e no meio da ponte eu tenho uma viga apoiada nas duas vigas, bem parecido com o que eu tenho aqui, ó. Vigas aqui que estão em balanço, desse lado aqui, né? E desse outro lado aqui também, tá? E eu tenho no meio uma viga Gerber, tá bom? Bom, mas voltando aqui ao assunto da aula, nós precisamos identificar a estabilidade, né, dessa viga, tá? Por que eu tenho que verificar a estabilidade? Porque eu preciso
determinar se ela é uma viga isostática, tá? Para eu poder ter como calcular ela, né? Então, perceba aqui, deixa eu apagar aqui essa rabisqueira que eu fiz aqui no meio, para poder ficar mais claro, tá? Então, olha só, perceba que aqui em A, esse primeiro trecho da viga aqui, ó, do A até o B, nós temos dois apoios, tá vendo? Aqui eu tenho um apoio e aqui eu tenho outro apoio, tá? Portanto, eu tenho estabilidade ali. Lembra lá da nossa aula de estaticidade e estabilidade? É exatamente isso. Então, isso significa que, nesse trecho AB, como eu tenho dois apoios, esses dois apoios, eles me configuram como sendo um ponto estável, né? Mesmo eu tendo aqui um balanço aqui, ó, que a viga ABC se estende, né, além do meu apoio B, tá? Muito bem. Vamos ver agora o trecho entre rótulas. Lembrando que rótulas são os apoios, entre aspas, da viga Gerber com relação a outra viga da minha estrutura, tá? Vamos pegar, então, esse trecho CD aqui. Perceba que eu tenho duas rótulas aqui, tá? Veja aqui, ó, ponto C e ponto D. Vamos supor que, por algum motivo, tá? Vou apagar de novo aqui, tá? Só para ficar mais claro de entender. Vamos supor que, por algum motivo, todo esse trecho aqui, ó, toda essa viga aqui, ó, deixasse de existir, tá? Isso é uma situação hipotética. Vocês concordam comigo que o meu trecho CD, essa viguinha aqui, ó, que é chamada viga Gerber, ela colapsaria para esse lado aqui, ó, né? Ela iria cair, vamos dizer assim? Muito bem. Ou seja, eu não tenho estabilidade. Diferentemente, por exemplo, do meu trecho, desse trecho ABC aqui, ó, tá? Vamos supor que todo esse resto de estrutura, por algum motivo, deixasse de existir. Este trecho ABC aqui, ó, ele continuaria em pé, tá? Portanto, o meu trecho ABC, né, que é o que está descrito aqui embaixo, ele é um trecho estável, ele tem estabilidade. Porém, o meu trecho CD, que é o meinho aqui, ó, onde está a viga Gerber, né, ele é um trecho sem estabilidade, portanto, um trecho instável. Tá bom? Muito bem, seguindo. Então, nós precisamos agora ver se, já vemos a questão da estabilidade, né? Nós precisamos ver se essa minha viga é isostática ou não, tá? Para eu determinar isso, lembram lá que eu tenho que determinar o número de incógnitas e o número de equações que vocês fizeram lá no exercício, lá no comecinho do bimestre? Então, o que eu tenho aqui de incógnitas, né? Eu tenho aqui, ó, VA é uma incógnita, VB é outra incógnita, VE é outra incógnita e VF é outra incógnita. Portanto, eu tenho 4 incógnitas. Tá certo? Muito bem. Vamos ver agora as nossas equações. Tá? Eu tenho aqui, ó, somatória de esforços verticais igual a zero, uma equação. Eu tenho somatória de momento igual a zero. E eu tenho também a somatória de momento em C e em D igual a zero, tá? Que corresponde à minha viga Gerber aqui, nos dois pontos. Portanto, eu tenho 4 equações. Se eu tenho 4 incógnitas e 4 equações, 4 menos 4 é zero. Portanto, a minha viga é isostática. Tá bom? Muito bem. Então, agora, nós precisamos saber, a partir da estabilidade que nós vimos ali atrás, né? Nós precisamos dividir
essa minha viga em trechos, em setores, para que eu consiga calcular, né, os meus esforços aqui dentro dessa estrutura. Tá? Então, vamos fazer um exemplo prático aí. O exemplo seria esse daqui. Tá? Então, o que eu tenho aqui, pessoal, que fazer? Desenhar os diagramas de esforço cortante e momento fletor da viga Gerber, representada abaixo, aqui. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma carga distribuída de 6 quilonewtons por metro, que está representada aqui em vermelho, né? Essa parte vermelha aqui, ó. Certo? Eu tenho uma viga que tem, desde o seu primeiro apoio até o segundo apoio, 6 metros. Eu tenho 2 metros entre o segundo apoio, que eu vou chamar de B, até a minha viga Gerber aqui, né? A viga Gerber, eu tenho 3 metros aqui, ó, né? E é uma estrutura simétrica, né? Então, eu tenho também 2 metros entre a viga Gerber e o outro apoio, e até o último apoio, que é a cabeceira da ponte, né? Eu tenho mais 6 metros, tá? O que isso quer dizer? Que eu tenho um apoio na cabeceira da ponte, eu tenho um apoio no pilar número 1, eu tenho a minha viga Gerber aqui no meio, eu tenho um apoio no pilar número 2 e eu tenho um quarto apoio no pilar, ou melhor, na cabeceira do outro lado da ponte, que corresponde, que cobre esse vale aqui, ó, que tem um vale, né? Acho que dá para enxergar aí mais ou menos, tá? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, bom, acho que não. Acho que eu falei tudo para vocês, né? Então, vamos lá. Eu chamei esses meus apoios de apoio A, apoio B, apoio C e D, correspondente às minhas rótulas da viga Gerber, e F, né, como sendo os meus outros apoios, o pilar e a outra cabeceira da ponte. Ou seja, eu tenho 4 incógnitas aqui, ó, VA, VB, VE e VF, que são os meus apoios. As minhas incógnitas são as minhas reações de apoio aqui, né? Como eu não tenho nada aqui no eixo X, então eu desconsidero ele, tá? Tenho também 4 equações de equilíbrio, né? Como nós vimos ali atrás, somatório de esforços verticais, somatório de momento em C e somatório de momento em D. Portanto, eu tenho uma viga isostática. Opa, já dá para eu calcular tranquilão aí, né? Beleza? Bom, e agora, pessoal? O que eu tenho que fazer para eu poder calcular essa minha viga e desenhar os diagramas como o exercício está pedindo? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dividir essa minha viga em trechos, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é separar os elementos que não têm estabilidade. Quem aqui que não tem estabilidade? É o meu trecho CD, esse trecho aqui, ó. Lembra que nós vimos ali atrás? Esse trecho CD, ele, por algum motivo, e eu falo isso entre aspas, né? Algum dos outros setores da minha viga, que corresponde a uma viga dessa ponte aqui, deixasse de existir, essa minha viga Gerber CD, ela colapsaria também. Beleza. Muito bem, o que isso significa? Significa que o trecho que não tem estabilidade própria é esse trecho CD aqui, tá? Então, eu vou pegar ele e separar ele aqui embaixo, tá? Você vai observar, então, na estrutura que você está olhando, tá? Da tua viga. E, normalmente, essa viga Gerber corresponde a ponte, viaduto, esse tipo de coisa, tá? Que compreende vãos maiores, assim, tá bom? Não tem razão da gente colocar numa casa, por exemplo, numa residência pequena, né? São só em estruturas grandes.
Então, imagine agora que separei esse trecho que não tem estabilidade, tá? Então, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Olha só, eu considero que este trecho, onde eu tenho duas rótulas aqui, ó, a rótula C e a rótula D, eu considero eles como sendo dois apoios, tá? Tá aqui o apoio C e o apoio D. Tá bom? Só um pouquinho que eu acho que eu perdi a conexão. Não, voltou. Beleza. Bom, como eu tenho um carregamento distribuído aqui, ó, de 6 kN por metro, eu vou pegar esses 6 kN por metro e vou concentrar essa minha carga distribuída. Vou concentrar essa minha carga distribuída no meio desse meu trechinho, nesse meu trechinho da minha viga Gerber aqui, tá? Ou seja, quanto que eu tenho de distância aqui? 3 metros. Eu peguei o 3 metros daqui, né? Representei ele aqui embaixo, tá? Então, 6 vezes 3, 18. Aonde que eu vou concentrar esse carregamento distribuído? Bem no meio aqui, né? Tá? Concentrei meu carregamento distribuído. Muito bem. E agora, qual é o procedimento? Reações de apoio. Normal, igual vocês estão acostumados. Ou seja, somatória de esforços verticais igual a zero. O que eu tenho ali? Eu tenho E e o apoio VD positivos e eu tenho o 18 negativo. Faço a minha primeira equaçãozinha, recorro à minha somatória. Deixa eu apagar ali para... Tá muita borradeira já, né? Beleza. Recorro agora à minha somatória de momento, né? Onde eu tenho aqui, vou pegar aqui o ponto C como referência, pegar ele aqui, tava esse ponto aqui, e começo agora a considerar as cargas que eu tenho ali. Então, eu tenho 18, que é a minha carga, vezes 1,5 metro, que é a distância entre o apoio até o meu ponto de, a carga até o meu ponto de referência, né? Ou seja, metade de 3. E perceba que ele está chutando, entre aspas, nesse sentido aqui, sentido horário. Portanto, momento negativo de 18 vezes 1,5. Tá? Considero o apoio do outro lado, chutando para esse lado, no sentido anti-horário, né? De VD vezes 3, que é toda a extensão da viga agora. Está aqui, VD vezes 3. Ou seja, 9 kN em VD. Jogo isso daqui na minha equação que eu fiz, que eu tinha encontrado anteriormente, e o meu VC vale 9. Seria, se vocês já têm experiência para fazer isso, pessoal, e tenho certeza que vocês já têm, você não precisa nem fazer essa parafernália toda para poder calcular aqui, tá? É só você pensar o seguinte. Só um pouquinho lá. É só você pensar o seguinte. É só você pensar que se eu tenho 18 kN descendo, eu tenho que ter 18 subindo. Ou seja, como a minha estrutura é simétrica, eu tenho 9 para cada lado. Aqui, ó, 9 aqui, fechou o pacote. Né? Beleza? Muito bem. Então, agora, perceba que eu tenho aqui, reagindo, né, a carga de 18 kN, eu tenho 9 de cada lado subindo. Vou considerar isso aí agora. Como? Vou escolher um trecho estável da minha viga, né, para poder continuar calculando. Então, agora, isso daqui eu já fiz, né? Esse pedaço aqui da minha viga Gerber. Então, eu vou pegar agora esse pedação aqui, ó, e vou representar ele aqui embaixo, tá? Então, eu tenho que concentrar agora
a minha carga distribuída nesses dois trechos. Primeiro no trecho AB, aqui, e depois no trecho BC. Né? Então, 6 vezes 6, 36. Está aqui, ó, 36. 6 vezes 2, 12. Está aqui o 12. Ó. Tá? Concentrei bem no meio, né? Porque é um carregamento distribuído em forma de retângulo, tá? Então, eu não preciso considerar outro ponto, senão fora do meio da minha estrutura, da minha viga ali no caso, né? Bom, aí eu vou proceder da mesma forma que eu procedi na minha viga Gerber, só que agora com essa viga estável, com uma única diferença aí, um único detalhe que vai diferenciar daquilo que vocês já estão acostumados. Lembra que eu tinha 9 subindo aqui no apoio VC? Eu vou considerar que ele está descendo 9 aqui também, tá? Se ele está subindo 9, ele vai ter que estar descendo 9 ali também, tá bom? Para ele ter estabilidade. Só isso. Agora, deixa eu apagar aqui. Né? Significa que na minha somatória de esforços verticais, eu vou considerar aqui, ó, VA e VB positivo, tá aqui, VA e VB positivo, e tudo que está descendo, como negativo, né? 36, o 12 e o 9, tá? Tá aqui, ó, 36, 12 e 9. E procedo da mesma coisa, mesma forma. Achei minha equação, e agora vou para a somatória de momento, né? Onde eu tenho, vou travar aqui meu A, tá? Eu tenho 36 vezes 3, né? Metade de 6 aqui, negativo. Eu tenho 12 vezes 7, né? Negativo também, que é o 6 daqui, mais 1 aqui, né? Eu tenho 9 vezes 8, que é o 9 que está descendo, vezes toda essa extensão aqui. E eu tenho o VB, chutando para o outro lado, vezes 6, tá? No final das contas, eu tenho 44 em VB, jogo na minha equação que estava lá embaixo, voltando aqui, eu tenho o VA igual a 13, tá? Eu já tinha colocado os valores aqui, previamente, para facilitar a visualização de vocês, né? Muito bem. Então, já calculei minha viga Gerber até aqui, ó. Falta só este outro trechinho aqui, ó. Tá? Então, eu represento ele aqui embaixo e procedo da mesma forma. Lembrando que a minha consideração é, se sobe 9, tem que descer 9 aqui, né? Tá? Beleza? Então, vamos lá. Somatória de esforços verticais igual a zero. Então, eu tenho VE e VF subindo. Está aqui, VE e VF subindo. Eu tenho 9, 12 e 36 descendo. Negativo. 9, 12 e 36 descendo. Ou seja, a minha equaçãozinha é V igual a 57 menos VF. Vou para a somatória de momento, onde eu tenho. Deixa eu ver onde que eu fixei aqui. Eu fixei no. Deixa eu ver. Eu fixei bem aqui, ó, no ponto E. Tá? É bom até para ficar diferente do que a gente já está fazendo. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Essa coisa arada para não atrapalhar nós, né? Então, aqui, ó. Eu fixei aqui no ponto E, tá? Bem aqui, ó. Travei minha estrutura ali. Então, eu tenho aqui, ó, 9, né, da carga aqui, ó, 9 vezes 2. Veja que ele está chutando desse lado aqui, ó. Ou seja, ele está chutando anti-horário, portanto, favorável à minha convenção de sinais. Então, está aqui, ó, 9 vezes 2. Eu tenho
Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar, né? Vou apagandinho aqui para poder ficar bem legalzinho para a gente entender. Eu tenho aqui, ó, o 12 vezes 1, que é essa distânciazinha aqui, ó, né? Dele até o meu apoio E, positivo também, porque está chutando desse lado aqui, né? Então tá aqui, ó, 12 vezes 1. Eu tenho aqui o 36 chutando para o outro lado, 36 vezes a metade de 6, que é 3, está aqui negativo, e eu tenho o 6 vezes a distância dele até meu ponto de referência, que são os 6 metros, o meu VF, né? VF vezes 6, tá? Muito bem. Fazendo todas as considerações matemáticas, eu achei 13 quilonewtons. Jogando na equação que eu tinha achado agora há pouco, o meu VE é 57 menos 13, VE igual a 44. Beleza. Agora, pessoal, que eu já tenho todos os valores de apoio, né, eu vou começar a calcular os valores para os meus diagramas, né? Então, veja que eu coloquei tudo aqui, ó, VA, VB, VC, VD, VE e VF. Tá tudo aqui, ó, que a gente calculou agora há pouco, tá? Limpei o desenho só e coloquei os valores que nós encontramos ali. Então, vamos lá. V0 a 0 metros, quanto que eu tenho? 13. Não preciso nem fazer conta, né? V, 6 metros, aqui, ó. Bem aqui agora. Antes do apoio. Bom, se eu tenho aqui, antes disso daqui, ó, antes de chegar nesse apoio, logo antes, né? Então, eu tenho o 13 menos o carregamento distribuído que está aqui, ó. Né? Que não deixou de existir. Ou seja, de quanto? 6 vezes 6. Tá? Então, 13 menos 6 vezes 6. Vai dar menos 23 quilonewtons. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Opa. Vou agora lá para os 6 metros, logo depois do apoio, tá? Esse aqui, ó. Então, eu tenho lá o menos 23 que eu já calculei, já aproveito ele. Não preciso fazer tudo de novo, né? Então, tá aqui, ó, menos 23, que eu calculei até logo antes do apoio aqui. Agora eu vou calcular logo depois do apoio VB, né? Então, basta eu somar o 44, está subindo aqui, né? Menos 23 mais 44, 21. E assim, pessoal, eu vou fazendo até o final. Então, aqui, ó, eu considerei o 21, né? Até aqui, e eu vou pegar agora aqui no meu 8 metros aqui, tá? Na rótula. Então, 21 vezes 6 vezes 2, que é só esse trechinho aqui que eu preciso agora, né? Então, eu tenho 6 vezes 2, então vai dar 9 aqui, ó. E assim eu vou procedendo. 9 menos 6 vezes 3, que é o 6 da carga aqui, ó, vezes os 3 metros, vai dar menos 9. Depois, no 13 metros aqui, que é 6, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 metros. Então, eu estou calculando bem aqui agora, tá? Então, levando em consideração esse meu carregamento de tudo que está para cá, ó, eu já calculei até esse ponto aqui, ó, que deu menos 9, né? Então, menos 9, menos 2, esse 2... Deixa eu apagar, que senão já está começando a ficar ruim de entender, né? Beleza. Vamos lá. Então, o menos 9, né, até o 11 metros que estava aqui. Então, vezes 6 vezes 2 aqui, ó. Pronto. 6 vezes 2, negativo. Menos 21. E assim eu vou até o final da viga, onde eu acho todos esses valores aqui, ó. Tá? Basta agora eu jogar esses valores no diagrama, tá? Mas eu tenho que achar também agora, com uma estratégia matemática, os meus momentos aí, tá? Então, para calcular o diagrama de momento fletor,
eu tenho que considerar aí umas coisas. Então, vamos lá. Primeiro, se eu tenho um apoio de segundo gênero aqui, ou de primeiro gênero, tanto faz, né? Eu vou ter o momento zero. Lembra que no apoio não tem momento, né? Vou calcular agora aqui em 6 metros. Vem aqui, ó. Como é que faz para fazer isso? Perceba que no diagrama, o meu diagrama de momento, o lado positivo do diagrama de momento, ele é para baixo do gráfico, né? Para baixo da minha linha, do meu eixo, né? E o negativo é que fica para cima. Não pode esquecer isso aí, tá? Então, neste caso aqui, ó, pessoal, deixa eu tentar ser o mais claro possível nesse ponto aqui, ó, para vocês entenderem bem bonitinho. Então, perceba, ó, que quando eu tenho, vou desenhar nesse cantinho aqui, ó, quando eu tenho uma viga com um carregamento qualquer aqui, você concorda comigo que, vamos supor que é um carregamento distribuído aqui, ó, como é o caso dessa viga, né? Você concorda comigo que meu diagrama ele vai ficar assim, ó? Certo? E aqui vai ser positivo, momento positivo. Muito bem. Vamos supor agora que eu tenho um carregamento concentrado, assim, ó. Tem aqui o meu eixo, né, da minha viga. Vamos supor que eu tenho só um carregamento concentrado, tá? Você concorda comigo que a minha viga vai ser assim, ó, o diagrama? E aqui vai ser o momento máximo? Tudo bem. Ainda bem que vocês concordam. Vamos supor agora que está ao contrário o negócio, tá? Ao invés dele estar na direção da força da gravidade, eu tenho agora um pilar bem aqui no meio da minha viga, tá? Você concorda comigo que vai inverter a jogada aí? Concordo, ainda bem que vocês concordam. Só que, perceba que eu tenho um apoio, no caso, né? Que eu posso considerar como uma carga reagente ali, né? Que está reagindo, por isso que é uma reação de apoio, aquele carregamento distribuído que está aqui em cima, tá? Portanto, o carregamento distribuído que está aqui em cima, ele vai gerar para mim uma parábola, assim, né? No meu diagrama de momento, né? Só que eu tenho esta reação aqui bem no meio, que vai fazer com que esse meu diagrama chute para cima aqui, ó, o valor, tá? Ele vai ter que chutar para cima. Então, o que vai acontecer aqui? Vou redesenhar aqui agora, tá? No caso desta minha viga, essa reação de apoio vai fazer com que eu tenha aqui, ó, o meu momento com o carregamento distribuído, ele vem aqui, e quando, em forma de parábola, e quando ele chega próximo aqui, ele faz isso aqui, ó. E ele continua depois com o carregamento aqui, tá? Ele vai ser o diagrama dessa forma, onde eu tenho aqui, ó, um momento positivo, aqui um momento positivo, e aqui um momento negativo. Tá? Então, eu tenho que calcular este valorzinho daqui de cima, ó, e esses valores aqui de momento máximo, aqui, ó, tá? É isso que eu tenho que calcular agora, tá bom? Porque é isso que vai importar para mim. Porque depois, quando eu for fazer o dimensionamento de armadura, por exemplo, dessa minha viga, eu já tenho ali os meus momentos máximos, tá? Então, por exemplo, só entrando um pouquinho aqui no concreto armado, tá? Só para dar um tira-gosto aqui para vocês. Isso significa, pessoal, que esse momento máximo positivo eu vou utilizar na armadura abaixo da linha neutra, ou seja, bem abaixo, né? Ali só descontando o cobrimento ali do concreto, por exemplo, uma viga de concreto armado, tá? Então, eu vou calcular essa armadura de baixo e eu vou utilizar uma armadura em cima calculada também, tá? Então, eu vou calcular essas duas armaduras aí. Entenderam? Foi só
um adendozinho aí, que fugindo um pouquinho da nossa aula, tá? Então, vou pegar essa cor aqui agora. Tá. Então, o que significa isso? Que a 6 metros, eu vou ter que considerar agora tudo que eu tenho ali de, de valores, né? Para poder considerar o momento nesse ponto ali, tá? Então, o que eu tenho aqui? Em 6 metros, bem aqui, ó, lembrando que ele vai ter que dar um momento negativo. Isso eu já sei por experiência de lidar com isso, tá? Quando eu falo eu, estou falando qualquer um de nós, tá? Muito bem. Então, olha só a jogada agora. Eu tenho aqui, ó, lembram que eu falei para vocês que quando eu tenho cargas, quando eu falo cargas, entenda ali a setinha, entre aspas, a flechinha que está ali, tá bom? Porque aqui é uma reação, na verdade, não é uma carga, né? É uma reação de apoio. Mas a flechinha está apontando para cima, ó, tá? Se a flechinha está apontando para cima, nesse ponto aqui eu teria uma tração das fibras superiores da minha viga, tá? Então, quando eu tenho tração das fibras superiores, eu considero como um valor positivo, tá? Ou seja, de quanto aqui que eu tenho? Eu tenho o meu apoio, né? Que é 13, certo? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu vou pegar o da frente ali, eu já vejo o que eu fiz aqui. E aqui, ó, no meio, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui. Então, eu tenho o carregamento distribuído que ele está apontando para esse lado. Isso significa que aqui vai estar tracionando as fibras inferiores. Tracionando as fibras... Ah, lembrei o que eu fiz aqui. Espera aí. Bom, eu vou continuar nesse aqui. Tracionando as fibras inferiores. Se ele está tracionando as fibras inferiores, então significa que é eu considero o sinal como sendo negativo, tá? Negativo de quanto? Agora eu vou apagar para não confundir aqui. Negativo de quanto? Porque minha referência é aqui, né? É 6 metros. É aqui que eu tô considerando o valor, né? E eu estou olhando para cá, ó, olhando para esse lado. Tudo que eu tenho de carga para esse lado do meu apoio B ali, né? Então, veja, eu tenho 6 vezes 6, tá? Para concentrar essa carga, eu vou concentrar aqui no meio, vezes a distância dele até meu ponto de referência, aqui, ó, daqui até aqui, ou seja, metade de 6. Metade de 6, 3. Então, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 6 vezes 3. Negativo. Tá? E o que eu tinha falado lá atrás é o valor positivo, né, que está aqui, de VA vezes a distância dele até o meu ponto de referência, porque é força vezes momento, né? Vezes distância, que é o momento, né? Ou seja, fazendo as considerações matemáticas, eu acho menos 30. Opa, achei menos 30. Se eu parar para pensar agora, menos 30 faz sentido. Por quê? Porque o momento é negativo, então, ó, fechou ali, né? Muito provavelmente está certo ali, tá? Muito bem. Então, eu vou pular esse 2,16 metros e vou para esse aqui, ó. Tá? Já vou entender por quê. A 9,5 metros. Aonde que é o 9,5 metros? O 9,5 metros é bem no meio da minha viga Gerber aqui, ó. Né? 6, 7, 8 e a metade de 3. 9,5 metros. Tá. Eu estava vendo ali a mensagem da professora Kelly, né, sobre a volta às aulas presenciais, tá? Mas a princípio parece
que ia voltar amanhã, mas parece que eles estão discutindo sobre isso, tá? Qualquer informação nova, eu falo para vocês, tá bom? Bom, então, pessoal, o meu ponto de referência é aqui. Só que vocês concordam comigo que lá no comecinho da aula, eu falei para vocês que nas rótulas, ou seja, no C e no D, aqui, o momento fletor é zero? Lembram que eu falei isso? Ou seja, eu não preciso ficar calculando desde lá do ponto A até chegar no ponto C. Eu vou calcular direto aqui, né? O momento máximo, porque se eu tenho uma carga distribuída, eu já sei que, ó, vou desenhar aqui embaixo, ó, nessa rótula aqui, ó, e nessa rótula aqui, ó, o momento vai ser zero. Portanto, tá passando aqui a minha viga, o meu diagrama vai ser, nesse ponto, vai ser assim, ó. Certo? Aqui vai estar o momento máximo, né? Certo? Não ficou muito bonito o desenho, mas acho que deu para entender, né? Então vamos lá. Para fazer isso, eu posso fazer daquele jeito lá. Ah, eu vou fixar o ponto de referência, não sei aonde, 1,5 metros ali dos três, não sei o que, ver isso, aquilo. Ou então, eu utilizo aquela equaçãozinha, porque como é uma estrutura simétrica e um carregamento distribuído, eu posso usar essa equação aqui, ó, QL ao quadrado dividido por 8. Pronto. Só jogar os valores aqui, ó, de carga, de distância, né? A carga vale 6, essa carga aqui, né, de 6. A distância vale 3, né, que é 3 metros ao quadrado, esses 3 metros aqui ao quadrado, dividido por 8. Pronto, achei 6,75. Viu só que beleza? Muito bem. Agora, nós vamos aqui para o momento máximo positivo nesse trecho aqui, ó. Tá? Momento máximo positivo nesse trecho. Ou seja, esse momento máximo positivo, eu tenho que fazer algumas considerações para eu poder achar ele. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu coloquei aqui do lado, eu vou analisar esse pedação aqui, tá? Então, eu fiz aqui uma somatória de esforços verticais igual a zero, tá? Onde eu tenho, nesse pedaço aqui, deixa eu apagar tudo ali primeiro, para não confundir, para fazer as considerações ali em cima, né? Então, eu tenho aqui, se eu fizer um corte num ponto qualquer desse meu trecho, e considerando aqui, ó, do ponto A até o corte, tá? Eu vou agir da mesma forma que nós fizemos lá na nossa carga triangular, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui cortante, eu tenho momento, né? E eu tenho a normal aqui, né? Tá? Quando eu faço um corte, certo? Igual nós fizemos no outro exercício lá. Então, se eu tenho essa cortante aqui, ó, eu chamo essa cortante aqui de V, né? Tá aqui a cortante, que é o Vzão, né? Eu considerei ele positivo para baixo só para eu colocar o V já como positivo, tá? Mas se você quiser considerar apontando para cima, no final vai dar a mesma coisa, tá bom? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o 6 vezes a distância qualquer aqui que eu vou chamar de x. Tá aqui, ó. 6x. Menos o 13 aqui, ó, que é o apoio A. Menos 13. Ou seja, no final, eu achei uma equaçãozinha aqui, ó. V é igual a menos 6x mais 13. Tá? Só que o que eu estou tentando considerar aqui? Eu não estou tentando considerar aqui, encontrar o meu momento máximo nesse trecho aqui? E vocês lembram lá de considerações que nós tivemos nas nossas aulas, que... só um pouquinho lá, deixa eu diminuir aqui o ar-condicionado, está muito forte. Vocês lembram as considerações que nós fizemos que nós vamos ter o momento máximo na nossa cortante, quando a cortante
corta o gráfico, certo? Então, momento máximo é quando a cortante, ela corta o gráfico, né? Corta o eixo do gráfico, certo? O eixo X do gráfico, né? Portanto, eu sei que menos 6x mais 13 é igual a zero quando o momento for máximo. Portanto, eu vou achar a distância x, né, igual nós fizemos lá atrás, em que a minha cortante corta o gráfico. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Fazer igual aqui, ó, igual a zero, né, no lugar do V aqui, coloco zero, faço as minhas considerações matemáticas aqui e eu vejo que a 2,16 metros da minha referência A é que vai ser o meu momento máximo. Então, daqui, ó, dos 6 que eu tenho aqui, 2,16 aqui, ó, aqui vai ser 2,16, vai ser o meu momento máximo. Muito bem. O que eu posso fazer agora para transformar essa equação aqui e achar o valor do momento máximo? Eu posso fazer toda aquela parafernália lá, né? Eu tenho duas estratégias que eu posso utilizar. Ou eu posso utilizar a integral, né? Ou eu posso fazer tudo de novo, né? Por exemplo, lá, eu fixo aqui no ponto x qualquer, daí eu vejo lá 6 vezes o x aqui que eu tenho, né? Vezes x dividido por 2, do mesmo jeito dá. Eu sei que no final eu vou achar essa equação aqui, ó. Tá? Menos 3x ao quadrado mais 13x. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou para cá. Por quê? Porque se eu tenho o valor do x e eu tenho a equação, é só eu aplicar uma na outra, né? Então, 3 vezes 2,16 elevado ao quadrado, mais 13 vezes 2,16. Pronto, no final, 14 quilonewtons de momento máximo. Que beleza, né? Bom, como a minha estrutura é simétrica, no caso do outro lado aqui, ó, vai ser a mesma coisa, não vou nem fazer aqui, tá? No final, eu tenho esses dois diagramas aqui. Olha só, vamos analisar aqui. Eu tenho 13 de cortante já no começo, né? Aí eu tenho aqui, ó, a 2,16 aqui, ó, tá vendo? A 2,16. Eu tenho aqui, ó, a minha cortante está cortando o gráfico, onde eu tenho um momento máximo de 14 que eu acabei de calcular, positivo, do lado de baixo do gráfico, né? Quando ele passou daqui, ó, ele fez uma parábola. Lembra que eu falei para vocês que foi lá no 30, lá em cima, ó, menos 30, momento negativo. Ele volta e ele tem que zerar onde? Aqui, ó, na rótula. Zerou na rótula, eu achei 6,75 de momento máximo entre as rótulas e, como é uma estrutura simétrica, vai ser igual do outro lado, ó, menos 30 e 14 positivo. Tá? E aqui na diagrama de cortante, né, eu vou até menos 23, depois eu somo 44, ele vai até 21, achei 9 aqui na minha rótula, acho 9 na outra rótula, negativo, menos 21, depois ele recebe 44, né, que é do apoio B aqui, apoio E, vai até menos 23, depois ele desce até menos 13, onde ele recebe de novo um chute para cima ali, né, do VF, e ele volta a zero, fechando o meu gráfico de esforço cortante. Beleza? Vocês vão ter um exercício para fazer semelhante, e eu vou postar para vocês lá, na verdade já está postado lá no LMS, tá? Sem descanso, eu já vou partir para a segunda aula de hoje, que é essa daqui, ó, de outro conteúdo de extrema importância nas nossas aulas aqui,
que são os pórticos. Eu vou calcular um pórtico aqui para vocês, bem tranquilo e um pouquinho mais difícil, tá? Então, primeiro, o que nós temos que saber? Se eu vou calcular pórticos, eu preciso saber o que são pórticos, né? O que são pórticos? Eles são estruturas onde eu tenho pilar e viga. 2 pilares e uma viga, formando um portão mesmo, um portal. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho pilar, viga. Ou seja, eu tenho um pórtico. Eu tenho, tudo entre aspas aqui eu estou falando, tá? Pilar, viga, pórtico. Podem ser estruturas mais simples ainda, como, por exemplo, um portão de casa, né? Onde eu tenho lá pilar, viga e um telhadinho em cima. Ou ainda, podem ser estruturas mais simples ainda, como, por exemplo, para eu construir uma parede, né, de uma edificação qualquer, concorda comigo que eu faço os pilares, né? E entre os pilares servem para suportar as cargas que vêm das vigas e recebem as cargas, vamos supor, da cobertura, né? Então, entre esses 2 pilares e essa viga que suporta a carga da cobertura, eu desenhei um pórtico, tá bom? Então, pórtico é isso. E daí eu fiz o fechamento ali, né, com alvenaria, por exemplo, tá? Então, esse pórtico aqui, ó, ele tem 6 metros, 4 metros de altura e 3 kN por metro de carga distribuída, que esse telhado aqui está incidindo sobre ele, tá? Então, para calcular esse pórtico aqui, ó, primeiro eu faço uma DCL, onde eu tenho a horizontal em A e as verticais em A e em B, nos 2 apoios, né? E eu considero o seguinte: primeiro, vou concentrar o meu carregamento distribuído, 6 metros vezes 3 kN por metro dá 18 kN bem no meio do meu pórtico, né, da viga do pórtico. E agora perceba que eu considero o seguinte: A, B, C e D. Os pontos que eu tenho, né, tanto dos vínculos entre um pórtico entre pilar e viga, quanto os apoios, né? Então, eu uso da mesma estratégia, pessoal. 18 kN descendo, tem que subir 9 de cada lado, né? Então, tá aqui, ó, 9 em VB e 9 em VA. Já coloquei os valores aqui. Como eu não tenho nada de carga horizontal, então minha carga horizontal é igual a 0, tá? Muito bem. Tenho que considerar agora o valor positivo e negativo de tração e compressão. Então, olha aqui, ó, nós estudamos em aulas anteriores a convenção de sinal para esforço normal, né? Lembra lá que a gente viu esforço normal algumas aulas atrás. Se está tracionando ou comprimindo. Se ele está tracionando, é positivo. Se ele está comprimindo, é negativo. Porque agora, para a gente fazer os diagramas aqui, eu vou considerar normal aonde tiver esforço normal, né? Então, eu vou ter agora 3 gráficos no pórtico, um de esforço cortante, um de momento fletor e um de esforço normal, assim como nós vimos há algumas aulas atrás, né? O gráfico de esforço normal, tá? Então, aqui, por exemplo, você concorda comigo que, vou pegar esse pilar aqui, ó, pilar BD, tá? Esse pilar aqui, como eu tenho carga de, deu 18, né? Então, 9. Descendo 9 kN. Nesse apoio B aqui, ele vai estar subindo 9. Certo? Olha só as flechinhas aqui, ó, na minha viga, aqui, o que está acontecendo nela. Ela está sofrendo, na viga não, meu pilar, né? Você concorda comigo que ele está sofrendo compressão? Se ele está sofrendo compressão nesse pilar, isso significa que no diagrama, olha aqui o que vai acontecer, eu tenho aqui, ó, a compressão está aqui, ó, representado, né? Então, eu tenho que representar essa compressão negativa
no meu esforço normal, tá? Porque com pressão aqui, ó, é negativo. Se fosse tração, seria positivo, né? Mas não é. Com detalhe, normalmente, a gente representa aqui, ó, aqui está o pilar, o eixo, né, do pilar, então a gente representa para o lado direito. Então, aqui também alguns autores representam virando para dentro ou virando só para fora. Eu gosto de representar do jeito que está aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer o diagrama de normal. Bom, como eu tenho 9 kN subindo e 9 descendo no ponto C, 9 descendo no ponto D e 9 subindo no ponto E, no ponto B, então significa que o meu esforço normal vai ser assim, ó. Eles têm uma carga de 9 no apoio, né? Ele sobe com 9 até o meu apoio C, lá em cima. Quando ele chega lá, ele sofre a carga, né, do carregamento lá e volta a zero. Aqui seria o zero, tá? No caso do VB, mesma coisa. Ele tem, posso desenhar ao contrário, né? Ele sofre o carregamento da minha viga com 9, continua com 9 até o apoio, e no apoio ele recebe 9 de volta, onde zera o meu diagrama. Pronto, terminei meu diagrama de normal. Diagrama de esforço cortante. Simplesinho também. Se eu tenho 9 nos apoios, significa que chuta 9. Como ele é um carregamento distribuído, ele é uma diagonal, né? Até o outro 9, onde ele recebe 9 de volta para cima e zero diagrama. Pronto. No caso do diagrama de momento fletor, né? Nós podemos ter diagrama de momento fletor nos pilares também. Costuma-se representar para a direção aonde a gente vai ter o momento. Por exemplo, aqui seria o meu pórtico em repouso e aqui exagerando se ele estivesse sofrendo uma carga. Ou seja, ela está apontando aqui, ó, a tendência seria apontar para os lados de fora. Por isso que a gente representa no diagrama, nos pilares, o momento fletor apontando para o lado de fora também, tá? Também não é regra, mas é só para facilitar a visualização quando a gente desenhar os diagramas, né? Então, pessoal, no caso desse daqui, eu não tenho momento em nenhum dos dois pilares, né? Mas eu tenho uma carga de 18 quilonewtons, né? Na verdade, de 3 quilonewtons por metro, né? Que eu posso utilizar aquela equação QL ao quadrado dividido por 8. Vai dar 13,5 quilonewtons vezes metro. Tá bom? Onde? Bem no meio aqui, né? Pronto. Eu sei que é uma parábola, né? Vocês já viram por quê em aulas anteriores, né? Porque dá uma equação do segundo grau ali, por isso é uma parábola, né? Então, bem no meio, eu tenho esse 13,5. Pronto. Terminei. Tem um exercício lá também para vocês resolverem, tá? E eu vou agora para a última parte da aula de hoje, que é um segundo pórtico. Este aqui, ó. Nesse segundo pórtico, perceba que eu já tenho cargas, né? Incidindo no meio dos pilares, tá? Por algum motivo eu tenho cargas ali. Então, eu vou só falar o que é diferente, tá? Reações de apoio. Da mesma forma, eu tenho aqui uma carga de 2 kN de força concentrada ali também. Portanto, como ela está um pouquinho a 1 metro aqui do apoio B, então eu não tenho uma estrutura simétrica, tá? Então, calculando ali, eu vou ter VA valendo 5,8 no final e VB valendo 5,2, tá? Eu não vou fazer essa parte aqui, porque nós já fizemos muito daqui nas nossas aulas, tá? Então, espero que vocês assistam aulas anteriores para vocês saberem como é que faz isso daqui, ou então me pergunta aí, tá bom? Bom, aquela mesma consideração que nós tivemos lá atrás, então agora eu tenho de carregamento de diagrama de normal. O que eu tenho aqui, ó?
Se eu encontrei 5,8 em VA, então eu represento aqui, ó, VA vale 5,8, né? Eu continuo com VA. Lembrando que esforço normal é aquele que está tracionando o meu pilar, né? Nesse caso aqui, tracionando. Desculpe, comprimindo o pilar. Então, ele vai até lá em cima. Quando ele chega lá em cima, ele recebe novamente uma carga de 5,8 e ele zera, né? Meu diagrama. Vou fazer o do outro lado aqui, ó, que agora é 5,2. 5,2 vai até lá em cima. Quando ele chega, ele recebe uma carga de 5,2 e zera o diagrama. Agora perceba que eu tenho aqui 2 quilonewtons e 3 quilonewtons aqui. Tá? Ou seja, eu tenho uma reação de apoio horizontal de 1 quilonewton mais os dois que tem aqui. Ou seja, eu tenho um esforço normal na minha viga também. Né? Então, aqui no meu ponto C, eu tenho uma carga de 3 quilonewtons, que significa o apoio de 1 quilonewton mais o carregamento de 2, que se estende até o final da minha viga, quando ele recebe esse 3 quilonewtons de volta e zera o diagrama. Tá? Diagrama de cortante. Né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 1 quilonewton aqui de HA. Então, está aqui 1 quilonewton de HA. Né? Ele vai com 1 quilonewton até o ponto onde ele recebe mais 2 quilonewtons. Então, ele vai aqui até 2 metros, né, de altura. Ele recebe mais 2, então ele tem um salto para 3 quilonewtons. Ele continua com 3 até o final do pilar, onde ele recebe 3 de volta e zero o diagrama. Vou pegar o outro lado aqui. Aqui, ó, de 0 metros até 2 metros aqui, ó, eu não tenho nada. Portanto, não tem nada aqui, ó. Tá? Mas quando ele chega em 2 metros aqui, ó, ele recebe 3 quilonewtons. Ele recebe 3 quilonewtons aqui. Ele sobe com os 3 até lá em cima, até 4 metros, onde ele recebe o 3 de volta e ele zera o diagrama. No caso do esforço cortante, da viga, né? Eu tenho VA igual a 5,8. 5,8 está aqui. E eu vou continuar numa diagonal aqui, ó, até essa carga aqui de 2. Porque quando chega ali, calculando ali, eu tenho os cálculos aqui que eu não vou fazer também, porque nós já fizemos demais cálculos hoje, né? Eu vou chegar a menos 2,2 em 2 metros, tá? Ele recebe menos 2,2, ou melhor, menos 2, né? Que é esse 2 ali. E ele chega a menos 2,2 quilonewtons, segue numa diagonal até menos 5,2, quando ele recebe o apoio B e zera o diagrama. Pronto. Agora, aquela mesma consideração do esforço cortante, do momento fletor, desculpa, onde eu tenho aqui, ó, os cálculos do momento para o pilar. Bom, como eu tenho o apoio, eu não tenho restrição de momento, portanto, ele começa com zero. O momento em 0 metros é igual a zero. Mas quando ele chega em 2 metros, que é nessa região aqui, ó, eu tenho o 1 quilonewton vezes 2 metros. Então, tenho 2 quilonewtons. Então, chego lá no 2, tracei esse pedacinho por enquanto. Quando ele chega daqui até lá em cima, ele tem 1 quilonewton vezes 4 metros mais 2 quilonewtons vezes 2 metros. Ele vai dar no final 8 quilômetros. Aí ele zera o diagrama.
No outro pilar, é a mesma coisa. Eu tenho 0 quilonewtons vezes 2 metros. Então, não tenho nada. Daqui, ó, até aqui, eu não tenho nada. Porque 0 vezes qualquer coisa é 0 mesmo, né? Mas quando chega aqui, eu tenho, começo em 0, né? E eu tenho o 3 quilonewtons vezes 2 metros. Ou seja, 6 quilonewtons lá no final. Quando chega lá, volta a 0. Pronto, desenhei já os dois pilares, o momento nos dois pilares. E por último, o momento o momento no na viga, né? Muito bem. Pessoal, olha só. Como eu tenho um momento aqui de 8 quilonewtons e eu tenho um engaste aqui entre o pilar e a viga, então eu tenho que representar ele lá em cima. Então, 8 quilonewtons. Basta agora eu fazer todas aquelas considerações lá de, de quanto, e no outro lado também, né? 6, aqui, ó. Eu tenho que achar agora, na realidade, eu já tenho o momento máximo aqui, né? Que são 8 e 6. Mas eu tenho que achar o momento que está no meio aqui, né? Para eu fazer minha parábola aqui, entendeu? Então eu faço da mesma forma que eu fiz lá atrás. É, igualo o V aqui a 0, faço tudo aquilo lá, né? Achei aqui, ó, que em 1,1 metros, partindo do ponto de referência, que eu já coloquei para vocês aqui, tá? Depois, substituindo na equação lá, eu tenho um momento máximo de, não é momento máximo, né? Mas é seria assim o vale da minha parábola de 1,7 quilonewtons vezes metro, que está aqui, tá certo? No final das contas, eu vou apagar aqui, para não ficar... Aqui, ó. No final das contas, o meu diagrama de momento ficou assim. O meu diagrama, não é esse aqui. Aqui, ó. O diagrama de cortante, ele ficou dessa forma, depois da análise que nós fizemos, e o diagrama de normal ficou dessa forma aqui. Tá bom? Muito bem. Deixa eu voltar aqui agora para mim. Vou encerrar a gravação, tá?